Olá, meu amigo. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você sobre o valor de uma vida. Quero ler um texto de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. O texto diz: Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eu não vou ler o texto completo para você, mas eu quero trazer algo muito precioso para o seu coração. Esse texto fala de um homem endemoniado, um homem que a sociedade já tinha tentado de todas as formas, tentado ajudá-lo, aquele homem. E aquele homem, então, ele permanecia preso, aquele homem era cheio de demônios, era um homem possesso de demônios, até o momento que Jesus chegou. Talvez aí a primeira aplicação, até o momento que Jesus chega. É muito importante a gente pensar a nossa vida até o momento onde Jesus chega na nossa vida. E esse texto diz que quando Jesus chegou diante daquele homem se prostra diante de Jesus e logo aqueles demônios fazem uma proposta para Jesus pedindo para que eles fossem até os porcos, até a manada de porcos que estava sobre aquelas montanhas. Então, Jesus, com toda a sua soberania, com toda a sua supremacia, com todo o entendimento, Jesus então, ele permite com que os demônios fossem até os porcos. Aqueles demônios, então, eles entram naquela manada de porcos e aquela manada cai precipício abaixo. E é sobre isso, esse foco que eu quero trazer para você. Muitas pessoas perguntam assim: se os animais foram criados por Deus, por que Jesus permitiu com que os demônios fossem até os porcos? Simples. É muito interessante pensar que aquele homem que estava acorrentado, aquele homem que a sociedade tinha tentado e não havia conseguido, não tinha tido êxito na libertação daquele homem, Jesus conseguiu. E quando Jesus consegue, algumas pessoas que estavam ali perto foram até a cidade e comunicaram e espalharam a notícia que aquele homem agora estava em perfeito estado. Consequentemente, aquela sociedade chegou perto de Jesus e viram que aquele homem estava em perfeito estado. Mas a reação daquelas pessoas foram expulsar Jesus daquele lugar, expulsar Jesus daquela sociedade, porque eles haviam visto que os seus porcos haviam caído do precipício abaixo. É muito interessante a gente pensar, e eu quero trazer essa conclusão nesse vídeo que você assiste, porque muitas pessoas, elas se preocupam mais com os porcos do que com as pessoas. O que eu quero dizer? Que muitas vezes, enquanto a sociedade estava olhando para os porcos, Jesus estava olhando para aquele homem que uma vez estava endemoniado, agora estava liberto. É sobre isso que eu quero que você pense. Qual o valor que você tem dado a uma vida? Os seus olhos, eles estão nos porcos ou eles estão nas pessoas? Os seus olhos estão nos bens materiais, naquilo que você pode conquistar, ou os seus olhos estão na necessidade de uma pessoa? Fica essa reflexão para você, para que você possa pensar e valorizar, porque Jesus, ele valorizou uma vida e ele sempre vai valorizar. Sabe por quê? Porque primeiro ele valorizou você. Que Deus te abençoe, que você nunca não seja como aquela sociedade que valorizou os porcos ao invés de valorizar aquele homem que tinha sido liberto. Que Deus te abençoe e um forte abraço.